Salmo 127 é um salmo curtinho, apenas 5 versículos. Mãe independentes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os obstinados que retardam seu sono até a noite, até a alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho. Esses não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estão estes repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Então nós temos ali o versículo 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus, e isto é uma grande verdade. Não importa como é o filho, não importa onde ele está, ele é herança do Senhor, é fruto do ventre, porque é um presente vindo da parte de Deus. Alguém disse que nenhuma quantidade de sacrifício humano ou de labuta pode realizar muito, a menos que a bênção de Deus esteja sobre seu povo. Ou seja, nenhuma quantidade enorme de esforço humano por si só pode chegar a um nível de realização, de bênção, de satisfação, se a bênção de Deus não estiver sobre ele. Então alguém, um povo, pode realizar muito nesse mundo, e fazer muito. Nós podemos pegar exemplos do presente, aí a partir aí de questões tecnológicas, né? Mas nós podemos pegar também homens do passado, como Nabucodonosor, os jardins da Babilônia, os grandes feitos das pirâmides e tantas outras realizações que foram feitas, grandiosas, né? Que foram feitas pelos homens, mas que não houveram satisfação. No meio artístico também, quantos e quantos populares, homens e mulheres populares, mas que morreram sem satisfação. Porque o texto é um texto aqui direcionado a Israel, com promessa a Israel, né? Promessa de filhos a Israel, né? Deus disse a Israel, né, que multiplicaria seu povo. E nesse texto há princípios bíblicos válidos para nós, como igreja, mostrando que em tudo o que nós fizermos, se não houver a mão de Deus, não haverá satisfação, não haverá bênção. Não havendo a bênção de Deus, não haverá satisfação. A gente até pode fazer grandes coisas, construir grandes coisas, mas não haverá satisfação. Porque o texto começa: a não ser que eu estou lendo na King James atualizada, tá? A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não estiver edificando a casa, e aqui não se refere somente a uma casa, paredes, pilares, base, telhado, mas não só isso, mas a casa em seu todo, a família em si. Se o Senhor não proteger a cidade, é inútil a sentinela ficar aguardando. O povo de Israel guardava a cidade, guardava Jerusalém. Só que eles estavam em profundo pecado. Irmãos, era tão horrível
horrível as atitudes dos israelitas. Leia o capítulo 5, se eu não me engano, ou 5 ou 10, agora não lembro, das visões de Ezequiel, que Deus deu as visões para Ezequiel, levando Ezequiel em espírito, olhar as coisas horrendas que estavam acontecendo no templo em Jerusalém. E quando você lê as profecias de Daniel, onde o anticristo profanará, né, o templo, você fica apavorado, né? Poxa, o anticristo vai profanar o templo. Mas se você ler, eu não lembro qual capítulo, pastor, lembra, pastor, qual capítulo de Daniel? Ele tem aquelas visões que aparecem coisas horríveis dentro do templo, os judeus fazendo, mas era entre os 5 e o 10, isso eu tenho certeza. Eu estou fazendo minhas devocionais nesse livro e essas semanas foi por ali. Você vai ficar muito mais apavorado, porque é pior do que eles fazem. E eram ainda judeus, israelitas, o povo de Deus. E eles guardavam a cidade. E Deus diz lá, não adianta nada. Eu vou mandar um povo e eles vão destruir tudo. Eles vão matar, deixar os seus corpos atirados, das crianças, dos adultos, das mulheres, atirado diante dos seus incensos, dos seus líderes. Deus disse, não adianta nada ter sentinelas, porque vocês não têm a bênção de Deus. E ele continua ali, os obstinados retardam o seu sono até alta noite. O que ele está dizendo? Eles trabalham até noite, vão trabalhando. Eles acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, mas eles não vão alcançar os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão descansando, repousando. Ele não está falando mesmo quando esses estão sendo preguiçosos, não é isso, eles estão usando o tempo que Deus tem dado para descansar os seus corpos. Deus vai abençoá-los. Então eles vão lá, trabalham, plantam, vão descansar e Deus ajuda para que germine, para que cresça. E depois ele vem e ele fala algo aqui que se relaciona a pais e filhos. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles as portas da cidade. Por isso, aquela frase: nenhuma quantidade de sacrifício humano ou de labuta, de trabalho, pode realizar muito a menos que a bênção de Deus esteja sobre essa pessoa, o seu povo. Então, este cântico de romagem de Salomão, ele mostra como é inútil construir algo na vida sem a dependência de Deus. É inútil porque o Senhor é o provedor de tudo para a vida. É inútil porque quem constrói algo sem interesse na glória de Deus não terá resultados eternos. Aliás, nós devemos ser um povo que canta a Bíblia diariamente, para gravarmos a palavra de Deus em nossos corações, como faziam os israelitas. Esse salmo é um salmo de romagem, onde quando eles se reuniam em todas as cidades de Israel para ir a Jerusalém, se reuniam em grupos e iam cantando esse salmo, e vários salmos, a maioria dos salmos eles iam cantando. Então o povo de Deus deve ser um povo que canta a Bíblia. Salomão foi considerado um homem muito sábio. Deus lhe deu sabedoria. Salomão mostra que é inútil construir uma casa e cuidar de uma cidade e até formar uma família sem a dependência de Deus. E ali no verso 2 ele mostra que toda a obstinação do trabalho duro e do tempo despendido para isso somente na dependência da força do homem será algo inútil, ou seja, que não tem utilidade, que não tem serventia, que não tem empréstimo, que não presta, né? Que não vale a pena, que é infrutífero. É algo que não será levado para a eternidade, porque não visa a glória de Deus.
mas Deus providencia sustento e abrigo. Deus concede sucesso aos que o amam de todo o coração. Estes terão o seu tempo determinado para trabalhar, e terão tempo para descansar, e terão tempo para desfrutar de seu esforço dependente de Deus. Então a questão não é assim, porque pode se levantar, diante desses argumentos, pode se levantar, não, mas eu não faço as coisas para a glória de Deus e sou bem sucedido na vida. Mas no final da sua vida será insatisfeito. E não só no final da sua vida. Mesmo um crente que age assim, ele não levará isso para a eternidade. Ele não verá os seus frutos para a eternidade. Olha, todo o meu esforço dependente de Deus e para a glória de Deus não resultaram em nada para a eternidade, ficaram tudo para trás. Essa é a maior questão. Salomão reserva um versículo para falar de construir uma casa e de guardar uma cidade, versículo 1, né? Mas ele reserva 3 versículos para falar sobre a família, mais especificamente sobre filhos. Eu quero falar nesse momento então sobre as mães, porque hoje se comemora o Dia das Mães. E as mães devem ser honradas. A Bíblia ensina a dar honra a quem merece honra. Então elas devem ser honradas. E ontem tivemos a programação linda aí do Dia das Mães, né? Até eu participei como auxiliar, né? Auxiliar do churrasqueiro. O Lucas foi o churrasqueiro moro. E elas gostaram, tá bom? Olha aí, a dona Lia não pode, dona Lia, a senhora é a mãe dele, não pode falar. Estava ótimo o tempo. Mas, apesar de tudo isso, ainda Deus é o centro. Ainda Deus merece a honra e a glória. Porque é Deus quem promove tudo isso, que faz, que sustenta tudo isso. Que sustenta as mães, que sustentou as mães até aqui, continua sustentando e continuará sustentando as mães. Mães novas, mães que irão formar a sua família, mães já que os seus filhos se foram para formar as suas famílias. Deus continua sustentando, sustenta as novas, sustentará as que estarão formando suas famílias, tendo seus filhos. Então, apesar de toda a honra que dispensamos, as mães, apesar de toda a programação, apesar desse dia maravilhoso, e que você provavelmente terá um almoço hoje com a sua mãe, eu disse para minha mãe ontem, a senhora vai almoçar aí e faz de conta que eu estou lá. Mas hoje, nessa tecnologia enorme, dá para ter lá um holograma do Rafael, do filho Rafael lá com ela. Mas, ok, ela não vai com essas tecnologias, né? Mas Deus é o centro de tudo, merecedor de toda a honra e de toda a glória maior. Então os filhos, ou seja, o fruto do ventre, é um presente que o Senhor Deus dá. Poder gerar um filho é um presente da parte de Deus. É por isso que nós somos completamente contra o aborto. E devemos ser assim. Os irmãos sabiam que a liberação do aborto já está entrando dentro de algumas igrejas. Algumas igrejas já estão começando a flexibilizar essa questão. Mas nós não somos desses. Nós somos daqueles que é totalmente contra o aborto. E a sociedade precisa saber disso, né? Os governantes precisam saber que há no meio deles, no seio deles, pessoas que são contra essas práticas. Porque é um dom de Deus, é um presente de Deus. De qualquer forma que seja concebido, é um presente de Deus. Porque o poder de gerar filho está nas mãos do Senhor. É uma bênção dele.
E aquelas mães que não podem gerar filhos são recompensadas de outras formas. Deus, ele abençoa todos, todas as mães, todas as mulheres. A questão é que os filhos são bênção de Deus e ser uma mãe é bênção de Deus. O texto de Salomão não está enfatizando que não devamos ser pessoas muito esforçadas e muito trabalhadoras, não está enfatizando isso. Apenas está dizendo que um cristão não deve idolatrar o trabalho ou pensar que o sucesso da sua vida e de seus filhos depende exclusivamente do seu esforço. Por isso o título dessa mensagem: Mães Dependentes de Deus. De nada adianta todo o meu esforço na criação de meus filhos se eu não depender de Deus. Então dependa dele. Mas e se não adiantar? Eu fiz a minha parte como mãe. Eu dependi do Senhor, eu me esforcei no Senhor. Quantas e quantas mães têm se esforçado por seus filhos de várias formas, pensando que só isso basta. As mães precisam do Senhor Jesus. Constable escreveu que a tolice de trabalhar o tempo todo e não confiar no Senhor deve ser óbvia, quando se considera que muito do que desfrutamos não vem do trabalho duro, mas das melhores bênçãos da vida vêm como presentes de Deus. As crianças são desses grandes presentes. Maravilha! Nos esforçamos e tudo, mas reconhecemos que todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, inclusive nossos filhos, vêm de Deus, é da parte de Deus. E a vocês que irão formar famílias, já entrem no casamento com isso em mente. É o Senhor que abençoará o seu casamento, o Senhor que abençoará seus filhos, Ele que dará seus filhos a você. Os filhos são uma herança do Senhor. Isso quer dizer que eles deverão cuidar dos pais na velhice. Eles são uma herança de Deus. E nós lemos ali no texto. Agora, isso não quer dizer que um pai não deva se planejar, né? Mas às vezes ele pode se planejar e acontecer uma catástrofe, né? Uma doença, alguma coisa. Ele vai precisar da ajuda dos filhos. Ele vai precisar da força dos filhos. Eles deverão defender os interesses da família. Eles levarão seus ensinamentos de vida adiante. Os teus ensinamentos, o que você está ensinando aos seus filhos? Eles levarão adiante. O que você ensinar quando eles crescerem, eles levarão adiante. Há muitas histórias de crianças que foram tiradas dos pais cedo. Países comunistas, né? Comunistas, marxismo aí cultural agora, né, que nós temos no Brasil, mas países comunistas, que as crianças foram tiradas dos seus pais, e crianças que foram tiradas de pais crentes fiéis, e que o comunismo tentou fez uma lavagem cerebral, mas não conseguiu. Essas crianças cresceram firmes, crianças que foram tiradas aí com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, e elas cresceram tementes a Deus, porque naqueles poucos anos que elas tiveram contato com seus pais, elas gravaram os ensinamentos bíblicos dos seus pais. Se crianças que perderam os pais em algum acidente, uma vez eu fiquei um tempinho lá em São Paulo, e tinha um companheiro de quarto meu, era solteiro naquela época, que toda a família dele faleceu num acidente de carro, só ele não estava. E ele estava crescendo, cuidado pelos tios, e era um rapaz fiel a Deus, um adolescente fiel a Deus. Se o seu filho for tirado de você, e vamos dizer que o mundo muçulmano, não quero aqui rotular todo muçulmano como radical, mas só o mundo muçulmano radical, tirar seus filhos à força, ou seu filho à força, como ele vai se comportar? Como ele vai crescer? Vocês lembram de Daniel e seus amigos? Daniel tinha aí mais ou menos, os historiadores dizem, de 12,
aqueles que forçam um pouquinho, vão até 15 anos, uns 12 anos de idade. O que Nabucodonosor fez? Vamos tirar a cultura deles, ensinando para eles a nossa cultura. Isso é o que o marxismo cultural tem feito no Brasil. Está tentando fazer isso nas escolas. Vamos trocar o nome deles. Vamos tirar a identidade deles. É o que o marxismo cultural tenta fazer no Brasil também. Então eles mudaram os nomes deles. Daniel, eu não lembro os nomes judaicos, né? Que os nomes judaicos eram nomes que significavam alguma coisa referente a Deus. E colocaram nomes babilônicos. Isso é muito pessoal. Você está tirando a personalidade, a pessoalidade da pessoa. Você já pensou, né, seu Adir? Ó, seu Adir, seu nome agora não será mais Adir, será Preto Velho, né? A Liang não será Maliang, ela será Iemanjá agora em diante. Tira o nome da pessoa e coloca o nome dos seus deuses, que é o opositor do meu Deus, da minha nação. Mas o que aconteceu com Daniel e os seus amigos? Com 12 anos de idade, aqueles rapazes tinham, aqueles meninos, escravos na Babilônia, eles lembraram tudo o que os pais deles passaram para eles em Israel, mesmo sem pais. Eles honraram o nome do Senhor. Podem trocar meu nome, tudo bem. Eles não foram rebeldes, eles respeitaram a autoridade, eles sabiam por que eles estavam ali. A nação deles virou uma nação idólatra, né, Israel, né? Eles sabiam, então eles respeitaram a autoridade, sabiam que era da vontade de Deus, mas eles podem trocar meu nome. Podem tentar trocar nossa cultura também. Nós não vamos esquecer do nosso Deus, o Deus de Israel. E Daniel foi assim até o final de sua vida. Daniel é bem proeminente, né, o nome de Daniel, no livro de Daniel, mas isso não quer dizer que os 3 amigos dele eram menos do que Daniel, estavam no mesmo nível de espiritualidade, eram 3 rapazes ótimos também. Então, os filhos são uma herança do Senhor, e isso quer dizer que eles devem cuidar, né, dos pais, deverão defender os interesses da família e levará os seus ensinamentos para adiante. Nós vimos isso ali nos versículos 4 e 5, né, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então os seus filhos defenderão os interesses da sua família, de seus pais. A criação de filhos deve ser bíblica e deve ser para a glória de Deus. Mães cristãs são pastoras de pequenas ovelhinhas, como a esposa de Moisés. Lembra o nome dela? Zíporá, né, no grego, que foi pastora junto de suas irmãs do rebanho de seu pai Jetro, pastora de ovelhas mesmo. Então as mães são pastoras de ovelhinhas, de pequenos nenéns, crianças que Deus tem lhe dado. Vocês são pastoras, Deus tem lhe dado esse dom. Hoje uma mãe precisa divertir, né, seus filhos para usarem casaco quando está frio, não é verdade? A mãe não faz isso, usa casaco, está frio. Eu não sei como que se faz lá na Bahia, lá, irmãos Amar. Tem uns lugares que faz frio lá, né? 28 graus na Bahia. 28 é frio. Daí tem que dizer, olha, usa casaco, Rocha, 28 graus. Usa o pala, aquele pala que o gaúcho usa em cima do cavalo, né? Vai ferver se usar aquilo, né? Mas quando o filho cresce e a mãe ela já fica de mais idade, é o filho que tem que dizer para a mãe, né? E é verdade. A minha mãe, umas 2 semanas atrás, estava fazendo um serviço lá fora, na calçada, ela íngreme assim, e estava molhadinho, escorregou, caiu, tirou o braço fora, não quebrou, tirou o braço fora do lugar. Está lá com aquele negócio branco assim, né? Brava.
não consegue fazer nada, né? O negócio lá. Daí eu disse para ela ontem, olha, quando eu era pequena a senhora dizia para me cuidar, agora eu vou dizer para a senhora, né? Não sai molhado, deixa lá quieto as coisas, tem uma rampinha lá, então deixa quieto, mãe. É verdade. Então, as coisas mudam. As mães, como pastoras de seus filhos, devem levá-los a entender a si mesmos como criaturas feitas por Deus e para Deus. Uma das grandes responsabilidades das mães, levar os seus filhos a entenderem a si mesmos como você é uma criatura de Deus, foi Deus quem lhe fez. Você não veio do macaco, não, nem do macaquinho. Você veio de Deus. E você foi feito ou feita para a glória de Deus. Por isso, uma mãe cristã é aquela que levará seu lar a ser centrado em Deus, não nos pais e nem nos filhos. Os meus filhos não devem ser meus escravos, devem me servir por respeito, mas eu não sou o centro do lar. A mãe não é o centro do lar. E nem eles são o centro do lar. Deus é o centro do lar. Quando Deus é o centro do lar, as coisas dão certo. Um lar centrado em Deus será um lar que, quando os filhos não compreenderem as expectativas dos pais, os pais não lutarão contra os seus filhos. Porque não são as minhas expectativas, são as expectativas do Senhor. E nós pais temos expectativas, não temos? Muitas. E quando um filho, ele não entende as minhas expectativas, mas eu sou um pai, uma mãe. Quando eu falo pai, aqui eu estou me referindo à mãe, tá? Sou uma mãe, temerosa a Deus, piedosa a Deus, eu vou entender, não é a minha expectativa, não era o que eu queria para o meu filho, mas ela está fazendo a vontade do Senhor. Então, aguenta coração, né? Senhor Deus, me ajuda a aceitar isso. Então, quando o lar é centrado em Deus, e o filho não atende minhas expectativas, eu queria que fosse assim, assado, mas ele está na vontade de Deus, eu, como mãe, não vou lutar contra o meu filho. Eu vou lutar por ele, não contra ele, por ele. Eu vou lutar para que Deus o abençoe, porque ele está na vontade de Deus. Pais que têm os seus filhos que querem ir para o ministério, eles ficam muito apreensivos, porque eles sabem, muitos, principalmente aqueles que já estão no ministério, falo aqui no Brasil pelo menos, ou aqueles lá nos Estados Unidos que vão para outros países, a coisa não é fácil, é difícil. Então, me ajuda, Senhor. Um lar onde os filhos são o centro da família é um lar onde os filhos pensam que têm permissão para se comportar como se tudo na casa, até os animais, existissem por uma só razão: agradar o reizinho ou agradar a princesinha. Tudo na minha casa é para agradar eu, porque é um lar centrado no filho. Irmãos, não estou aqui para atacar ninguém, mas olha, eu não sei, tá? Mas é uma coisa que a gente vê acontecendo. O meu filho não pode pegar isto, então eu vou tirar isto do lugar. Erradíssimo. O meu filho não pode pegar isso, que é de vidro, ele pode quebrar, eu não vou tirar do lugar, você não vai mexer nisso. Isso vai ficar aqui onde está e você nem vai olhar, só com o canto de olho, rapaz. Era assim que meus pais agiam comigo. Eu sabia o que ia acontecer se eu mexesse naquilo. Então eu passava de longe e olhava assim só, que aquilo não caia como eu respirar. A minha mãe nunca tirou nada do lugar. Eu nunca mexia nas plantas dela. Uma vez eu mexi, sim. Vou contar para vocês. Se ela assistir depois do vídeo, ela vai ver.
ela tinha a horta como eu tenho, então vocês sabem de onde vem essa herança. E ela tinha várias partes na horta, e numa delas ela plantou várias mudas de alface, essas folhas, né, gostosas. E eu olhei aquilo lá como uma floresta, um campo de guerra. Eu tinha ganho vários rojõezinhos. E eu pensei comigo, né, eu tinha acesso lá a tiner, a álcool. Então eu fiquei imaginando a Segunda Guerra Mundial. E eu peguei aqueles rojãozinhos e coloquei assim em vários lugares da horta. E peguei meus soldadinhos de plástico, que ela comprava nos saquinhos, né? Era maravilhoso aquilo, irmãos. Eu não queria aqueles de controle remoto. Esses eram os melhores para mim. E coloquei eles espalhados. Daí eu peguei o thinner, não lembro se era thinner, alguma coisa bem inflamável, e esparramei assim. E daí eu peguei o fósforo e adivinha? Mas eu fiquei muito alegre, né? Os rojões de salada para lá, e alface para cá, e soldado para cá, e terra para lá. E eu vibrando na Segunda Guerra Mundial. Nunca mais, tá? Sempre depois. Valeu a pena a sova que eu levei. Valeu a pena. Olha, eu apanhei com vontade. Assim, valeu. Doeu bastante. Minha mãe é uma cabeça italianona. Ela é grande, né? O braço dela, rapaz. Mas eu me enfiei debaixo da cama e ela lá. Debaixo da cama. Nunca mais, nenhuma horta foi destruída. Eu cuidava das hortas, qualquer matinho ia lá e tirava, né? Então, ela não desistiu, ela não disse, eu não vou fazer mais horta. O reizinho vai lá e destrói. Não é assim que funciona, irmãos. Então, assim, você vai ter filhos ou tem pequenininho, você não vai mexer ali. Se mexer, porque eu ia com meus pais nas casas dos outros e eu sabia que não podia mexer em nada. Já pensou? Daí meus pais chegavam na casa dos outros e é o seguinte, nós vamos na casa de vocês, mas vocês podem tirar isso, tirar aquilo, sem cabimento, algo assim, né? Não, então eu não mexi em nada. Eu tinha até medo de coisas que podia mexer, eu tinha medo. Então, irmãos, um lar centrado, não centrado em Deus, é um lar que vai agradar o reizinho ou a princesinha. A solução é ter um lar centrado em Deus. Dessa forma os filhos aprenderão com sua mãe, o que é correto, que é servir e não ser servido. Então os seus filhos vai crescer aprendendo a servir, não ser servido. Podemos ter exceções pela permissão de Deus, mas geralmente mães que se esforçam dependentes do Senhor colherão os frutos em suas vidas. Mas há mães em que os filhos já se foram para viverem suas próprias vidas. Que ministério lhes resta? O ministério da intercessão. É muito importante orar, é muito importante mentorear, é muito importante testemunhar, ensinar, encorajar e orar novamente para os filhos, em relação aos filhos. Ainda existem as mães, avós, que quando pensavam que tudo estava feito, chegam os netos, os quais receberão de sua ajuda espiritual. Cada mãe deve seguir o exemplo do apóstolo Paulo em relação à igreja de Filipos. Filipenses 4:9. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Natália Campos escreveu o seguinte: esse dia é tão sentimental e tão romantizado pela sociedade que faz o comércio girar como se fosse Natal. Traz muitas lágrimas e também longas declarações de amor. Porém, tenho pensado que esse é um dia que pode se tornar perigoso por endeusar a figura da mãe, dando a nós, mães, a sensação de que nada aconteceria se não fosse pelas nossas mãos, pela nossa astúcia e capacidade de realizar várias coisas ao mesmo tempo. O que é verdade. O mundo idolatra as mães, muitas das vezes com interesse financeiro,
mas os cristãos dão o valor merecido a elas, como mulheres que dependem de Deus, para tudo. E o que fazem serem mulheres piedosas, mães piedosas. Natália continua: não nego a inteligência e a capacidade de grandes realizações através da vida das mulheres e mães, mas precisamos nos lembrar de quem nos fez assim, quem nos deu capacidade de realizações e tarefas complicadas, muitas ao mesmo tempo, né? Às vezes a criança está aqui no ombro, está atrás, está na frente, está do lado, está em algum lugar, e ela está fazendo comida e lavando a louça e atendendo não sei mais o que, o telefone. Aquele que nos formou do interior de nossas mães, tecendo nossos tecidos e dando-nos forma, aquele que nos conheceu antes mesmo de sermos um embrião e que nos escolheu na eternidade. Então nós não devemos idolatrar as mães, mas devemos honrar as que honram a Deus, porque elas glorificam a Deus com seus esforços dependentes dele. Deus é amoroso, Deus é ajudador, Deus é cuidador, Deus é confortador, Deus é carinhoso, Deus é justo, Deus é professor, etc. E há mães que agem com essas mesmas características. E por que elas agem assim? Porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E quanto mais piedosas forem, mais perfeitas em agirem conforme a imagem e semelhança de Deus, elas serão. Gênesis 1:27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus não criou só Adão à sua imagem. Adão e Eva, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. São iguais perante o Senhor Deus. Então, este não é somente o Dia das Mães. Uma mãe cristã piedosa e dependente de Deus sabe que este é o dia do Senhor também, que é separado pela humanidade para honrar a Deus pelo que Ele tem feito na vida das mães espalhadas por todo o mundo. Mães piedosas têm se doado para criar seus filhos e edificar seus lares, mas elas reconhecem que foi Cristo quem se doou por elas, que deu sua vida para que elas tenham vida em abundância e passem essa vida para seus filhos. Eu penso que uma mensagem para o Dia das Mães deve ser feita por uma mãe piedosa, mas confesso que me atrevi a fazer essa mensagem, porque no final das contas tudo se trata de Cristo e do que Ele fez e do que Ele tem feito por nós. Ele é o exemplo supremo de mãe no sentido de como agir em benefício dos outros. Se você está cansada, se você está confusa, se você está desanimada, se fortaleça e se alegre em Cristo Jesus. Ele é a fonte de nossas vidas. Ele é a fonte para o viver de uma mãe. Esse é um dos motivos, né, que eu fiz algumas situações de uma mãe. Natália aqui, né, fiz umas situações dela. Seus filhos são um presente de Deus para você. Não importa as idades deles, não importa onde estejam, não importa no que acreditem, eles são seus presentes. Você deve continuar zelando por eles até o final da dependência, na dependência total do Senhor e vivendo piedosamente para Ele. E Cristo faz um convite a todas as mães, em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. E vocês lembram do versículo 2 do nosso texto? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme, enquanto descansa. Então aceite o convite do Senhor. Venha descansar nele, venha depender dele para ser mãe. Um dia você colherá os frutos.